A Estratégia do Real. Uma história brasileira. Nós, Marisa e Jaime, sempre vivemos uma vida simples e estável. Nunca fomos ricos, mas também nunca estivemos endividados. Jaime trabalhou por anos na área de manutenção da Prefeitura de Niterói e eu passei mais de 20 anos como assistente administrativa na escola primária do nosso bairro. Eram 2 salários normais, nada de extravagante, mas o suficiente para ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Agora, aposentados, a vida é mais calma. Vivemos numa casa antiga, no subúrbio, no bairro sossegado de Santa Rosa. Juntas, nossas aposentadorias somam pouco mais de R$ 15.000 por mês, cerca de 3.000 euros. O financiamento da casa foi quitado há muito tempo. Nossos dias são serenos. Fazemos compras na feira, cozinhamos em casa, cuidamos do pequeno jardim e visitamos amigos antigos nos fins de semana. Nada emocionante, mas muito tranquilo. Às vezes, Jaime planta roseiras no jardim. Eu fico na cozinha, preparando um bom café passado, olhando pela janela. Ver as flores delicadas balançarem na luz parece um reflexo de nossa vida atual. Calma, mas com uma beleza sutil. A única coisa que ainda nos tira o sono é nosso filho, Júlio. Ele tem 33 anos, um emprego estável e é um bom rapaz. Confiável, pé no chão, só no amor é que as coisas não andam. Jaime e eu nunca o pressionamos, pelo menos não em voz alta. Mas a esperança existia. Gostaríamos muito de vê-lo chegar em casa com alguém decente. Alguém com quem ele pudesse construir uma vida. Alguém que nos traria paz à medida que envelhecemos. Naquela noite, ele chegou mais cedo do trabalho. A expressão dele, meio tímida, meio elétrica, o entregou antes mesmo de falar, como se estivesse segurando uma notícia que mal cabia nele. "Mãe, pai", disse ele, tirando os sapatos com um sorriso que o fazia parecer uma criança de 5 anos. "Eu estou namorando. Ela vem hoje. Quero que vocês a conheçam." O nome dela era Thaís. Jaime e eu trocamos um olhar e sorrimos sem dizer uma palavra. Sabíamos que era a primeira vez. Júlio nunca havia trazido ninguém para casa. Corri para a tia à cozinha e preparei mais louças para o jantar. Jaime revirou os armários e encontrou nossas xícaras de café especiais, aquelas que só usamos no Natal. Ele as poliu até brilharem como espelhos. Quando a campainha tocou, minhas mãos ainda estavam molhadas, mas meu coração já tinha disparado. Abri a porta e ao lado dele estava uma moça que parecia perfeita. Alta, esguia, com cabelos castanhos presos e um casaco azul claro, que a fazia parecer ter saído de uma manhã de primavera. Os olhos dela se fechavam quando sorria, e as covinhas suavizavam seu rosto. Ela carregava um par de sacolas de presente cuidadosamente embaladas, quando disse: "Senhor e senhora Medeiros, é um prazer conhecê-los." A voz dela era tão clara e alegre quanto o canto de um pássaro sabiá na janela da nossa cozinha. No jantar, ela foi extremamente atenciosa. Ajudou-me a recolher os pratos sem que eu pedisse. Encheu a xícara de Jaime quando a viu vazia. Falava o suficiente, sempre com um sorriso. Ela era calorosa, educada e fácil de gostar. Em um momento, cutuquei Jaime debaixo da mesa. Era meu jeito discreto de dizer: "Olhe só para isso." Nosso filho finalmente tinha encontrado uma boa moça, e, sinceramente, naquele instante, eu acreditei. Thaís parecia doce, atenciosa, o tipo de moça que qualquer um se sentiria sortudo por ter encontrado. Só mais tarde perceberíamos que a doçura e a consideração também poderiam ter um preço. Após alguns copos de vinho, a conversa ficou mais descontraída. Ela começou a nos perguntar onde havíamos trabalhado e como estava a vida de aposentados. Eu lhe contei que Jaime e eu tínhamos uma renda de aposentadoria de pouco mais de R$ 15.000 por mês. A casa estava quitada e a vida era bem confortável. Foi aí que notei um brilho nos olhos dela. Ela disfarçou bem, mas eu vi. Ela sorriu e disse: "Nossa, parece que vocês estão bem melhor do que a maioria dos meus amigos que ainda estão trabalhando." Em seguida, com o mesmo tom casual, perguntou: "Então, essa casa é toda de vocês?" Mencionei que Júlio era nosso único filho. "Já pensaram em passá-la para ele quando ele se estabelecer?" Naquele momento, pensei que ela estava apenas batendo papo. Sorri e disse: "Sim, a casa é nossa. 3 quartos, 2 banheiros, perfeita para nós dois."
Acrescentei que tínhamos pensado em ajudar Júlio com uma casa quando chegasse a hora, mas ainda não havíamos tomado uma decisão. Em retrospecto, aquilo não era conversa fiada, era uma sondagem. Cada palavra dela era um toque cauteloso, suave como uma brisa, mas precisamente direcionado. Depois do jantar, ela saiu com Júlio. Fiquei perto da mesa, abrindo os presentes que ela havia trazido. A embalagem era linda, sem dúvida, mas dentro havia apenas bugigangas. Enfeites bonitos, mas inúteis. E foi aí que algo em mim mudou. Uma pequena onda silenciosa sob a superfície, como um seixo jogado em água parada. Pequeno, mas perturbador. A partir daquela noite, Thaís se tornou uma visitante regular em nossa casa, especialmente nos fins de semana. Ela nunca vinha de mãos vazias. Às vezes, era uma caixa de biscoitos finos, às vezes, um saco de frutas importadas, uma vez, até uma garrafa de bom vinho do Porto. Ela parecia sempre escolher exatamente o que eu havia mencionado casualmente. Dona Marisa, esta é aquela marca de biscoito que a senhora gostou da última vez. Tive que rodar 3 lojas para encontrar. Seu Jaime, ouvi dizer que este vinho tem um final delicioso. Vamos provar? Ela sorria docemente e falava educadamente. No início, eu estava genuinamente comovida. Ela parecia atenciosa, solícita, como se quisesse muito fazer parte da nossa família. Era especialmente carinhosa comigo. Quando íamos fazer compras, ela andava de braço dado comigo. Na padoca da esquina, ela massageava meus ombros e dizia: "Seus ombros estão tensos ultimamente, Dona Marisa. A senhora precisa se cuidar. Não está ficando mais jovem." O tom dela era mais terno do que o da minha própria irmã, mas com o tempo, algo não se encaixava. O carinho dela parecia sempre ligado ao dinheiro. Presentes, favores, pequenos comentários que eram um pouco afiados. Como quando passamos por uma loja onde estava em exibição um casaco de lã que custava facilmente mais de R$ 2.500, cerca de 500 euros. Ela suspirou e disse: "Essa cor ficaria tão bem na senhora, Dona Marisa. Quando eu e Júlio nos casarmos, eu lhe comprarei esse casaco." Ou quando um vizinho chegou com um carro novo, ela olhou e comentou: "O colega do Júlio tem muita sorte. A mãe dele lhe deu uma picape nova de aniversário." Que fofo! Ela adorava contar histórias sobre casamentos de outras pessoas. Minha prima acabou de se casar. A família do noivo comprou para eles uma casa geminada no centro, à vista. Eles ainda ganharam um Audi novinho. Minha colega de faculdade se casou com um cara rico. A sogra deu a ela joias feitas sob medida como presente de boas-vindas, e o casamento foi numa propriedade à beira-mar. Ela contava tudo isso com uma voz alegre e um sorriso radiante. Mas os olhos dela, esses olhos, mostravam um desejo inconfundível. Não era inveja, nem admiração, mas expectativa. Ela não estava apenas contando, estava plantando sementes, dando dicas, elaborando um plano. Como se estivesse dizendo: "Querido senhor e senhora Medeiros, por favor, vejam estes exemplos antes de darem sua resposta final." Jaime e eu começamos a conversar sobre isso em voz baixa. Uma noite, ele acendeu um cigarro e encostou-se à porta da cozinha, com a testa franzida. "Essa moça fala muito suavemente, como se soubesse o que você vai dizer antes que você diga." Entreguei-lhe uma xícara de chá e baixei a voz. "Ela é doce, sim, mas não consigo me livrar da sensação de que ela não quer se aproximar. Ela quer invadir." Essa inquietação que eu sentia começou a crescer, como a era no canto de trás do nosso jardim. Primeiro rastejando, depois se torcendo, apertando-se a cada visita. E não demorou muito para que algo acontecesse, provando que não estávamos imaginando coisas. Era um sábado à tarde, um daqueles dias em que a luz do sol escorre como mel quente pelo chão da sala. Thaís e Júlio estavam aninhados no sofá, e estávamos todos conversando sobre a possibilidade de fazer uma viagem no fim de semana para um lugar pitoresco. O clima estava leve, descontraído, apenas mais um momento familiar e aconchegante. Então, ela parou no meio da frase, mexendo suavemente o café. O tilintar do metal na porcelana foi claro e agudo. Ela olhou para nós com um sorriso que não alcançava os olhos. "Senhor e senhora Medeiros," ela começou. "Eu e Júlio estamos juntos há algum tempo.
Vocês já pensaram em quando poderemos nos casar? Eu e Jaime trocamos um olhar. Claro, isso eram boas notícias. Nós dois acenamos em apoio, mas o que ela disse em seguida me deu um arrepio na espinha. Nós conversamos sobre isso, ela disse com leveza. E depois do casamento, definitivamente não podemos morar com vocês. Casais jovens precisam de seu próprio espaço. Isso fazia todo o sentido. Nunca esperamos que eles se mudassem para cá. Eu estava prestes a dizer que ficaríamos felizes em ajudar com a busca de um apartamento, quando ela conduziu a conversa para uma direção muito específica. Eu estava de olho nos condomínios Vila Serena, na região central de Curitiba, ela disse, com outro sorriso. São bem novos, têm segurança 24 horas e as escolas por perto são de primeira linha. Seria perfeito para quando tivermos filhos. Assim que ela disse Vila Serena, algo se apertou no meu peito. Aquela área era uma das mais caras da cidade. Imóveis de luxo com um preço à altura. Esqueça comprar à vista. Até mesmo o sinal seria um grande esforço para nós. Júlio parecia tão surpreso quanto eu. Ele hesitou por um momento e murmurou. Thaís, esse lugar pode estar um pouco fora do nosso orçamento. O sorriso dela desapareceu, como se um interruptor tivesse sido desligado. Ela se afastou abruptamente do braço dele e se virou para ele com uma voz cortante. Fora do nosso orçamento, Júlio? Você espera que eu more com seus pais depois de casada? É esse o plano? Você já pensou em me dar uma casa de verdade? Ou eu sou apenas alguém para se encaixar na sua vida quando for conveniente? Os olhos dela se encheram de lágrimas. A voz pingava orgulho ferido. Ela parecia alguém que acabara de ser traída. Júlio abriu a boca, desesperado, tentando explicar, mas as palavras não vinham. Eu intervi, tentando acalmar a situação. Thaís, querida, não é que não vamos ajudar. Vila Serena é lindo, sim, mas os preços são outra história. Se procurarem um pouco mais longe, como no bairro Jardim das Flores, as casas são mais novas, os bairros são seguros e as escolas ainda são excelentes. Não me interessa, ela interrompeu, com a voz calma, mas firme. Não estou pensando em outro lugar. Todas as minhas colegas de trabalho ganharam apartamentos no centro, graças às famílias dos maridos, quando se casaram. Ela não elevou a voz, não bateu a xícara na mesa, nem se irritou. Mas o jeito que ela disse, não me interessa, afiado, final, quase seco, era mais duro do que qualquer grito. Parecia que a luz do sol estava diminuindo. Olhei para Júlio. Ele estava sentado, em silêncio, olhando para o chão, como uma criança repreendida. Depois, olhei para Thaís. A expressão dela era calma, resoluta, como se tudo o que ela tivesse dito não fosse apenas razoável, mas há muito tempo esperado. E pela primeira vez, uma dúvida se instalou no meu coração, uma que eu nunca havia permitido. Aquilo não era um casal resolvendo problemas pré-casamento. Era um ensaio geral para uma negociação financeira. Eu costumava pensar que falar sobre dinheiro matava o romance. Agora, acredito que, se você não fala sobre dinheiro, talvez ela já tenha memorizado as perguntas de segurança da sua conta bancária. Após aquela conversa sobre o apartamento, as visitas de Thaís não pararam, mas a atmosfera havia mudado. Ela continuava sorrindo, continuava trazendo pequenos presentes, mas o calor parecia ensaiado, praticado, e aos poucos, quase imperceptivelmente, ela começou a conduzir nossas conversas em uma nova direção, em direção aos pais dela. Ela começou a contar histórias de sua infância, com detalhes vívidos e emocionantes. Meus pais sofreram muito, ela dizia, com os olhos marejados. Principalmente meu pai. Ele começou em uma oficina mecânica aos 18 anos. As mãos dele são cheias de calos. Ele nunca consertou os dentes só para pagar minha faculdade, e minha mãe esteve doente quase a vida toda, dependente de medicamentos, sempre no hospital. Meu pai teve que ser pai e mãe e nunca reclamou. Ela contava essas histórias com a voz embargada, limpando os cantos dos olhos com um lenço. E, sinceramente, Jaime e eu ficávamos comovidos. Também conhecíamos as dificuldades, e ouvir o quanto ela respeitava os pais nos tocava profundamente. Mas com o tempo, notei um padrão. A devoção dela aos pais, embora admirável, não era apenas gratidão. Começou a parecer que ela estava nos preparando. Ela não pedia ajuda diretamente,
mas plantava a ideia de que apoiar a família dela também faria parte do nosso futuro. Toda a história de luta terminava do mesmo jeito. Eu e Júlio vamos garantir que eles fiquem bem. Eles já sofreram o suficiente. Era sutil, mas a insinuação estava lá. Ela não estava apenas compartilhando, estava advogando pela causa dela. O momento que realmente me abalou foi o aniversário de Jaime. Júlio a trouxe para o jantar. Tínhamos preparado um cardápio completo: assado, acompanhamentos, até um bolo caseiro. O clima estava caloroso e relaxado. No meio do jantar, Thaís levantou a taça e sorriu docemente. Seu Jaime, Dona Marisa, ela disse. Feliz aniversário, desejo saúde e felicidade. Vocês dois trabalharam duro e sua renda de aposentadoria é muito generosa. Espero que um dia possam nos ajudar, a mim e a Júlio, a começar nosso cantinho. E quem sabe, até mesmo dar um suporte aos meus pais. Eles fizeram tanto por mim, não posso simplesmente abandoná-los. Ela disse isso como se fosse uma piada. A voz dela era suave, a expressão doce, mas os olhos dela nos observavam atentamente. Jaime riu levemente, levantando a taça de vinho, mas eu vi que ela hesitou no ar por um segundo. Júlio olhava para o prato em silêncio. Ele sabia que o que ela estava dizendo não era certo, mas não se atreveu a falar. Senti um puxão dentro de mim, como se alguém tivesse tirado meu coração do ritmo. É maravilhoso quando um filho quer sustentar seus pais, mas esperar que os futuros sogros paguem a conta e embalar isso, como se não fosse nada demais, isso não é devoção, é chantagem emocional. Mordi a língua. Era o aniversário de Jaime e eu não queria estragar a noite, mas meu coração afundou. Quando ela insistiu em um apartamento no centro, eu pensei que ela tinha um gosto caro. Mas agora eu estava começando a ver outra coisa. Não se tratava de gosto. Era estratégia. E, de fato, alguns dias depois, eles vieram novamente. Depois do jantar, Thaís se recostou no sofá, tomou um gole de chá e puxou o celular. Ela soltou um suspiro dramático. Puxa, o tempo de deslocamento está me matando. O escritório é tão longe e com metrô e ônibus é demais. E preciso estar apresentável para as reuniões da manhã. Maquiagem, cabelo é exaustivo. Para fazer um pequeno agrado, eu acenei. Sim, o deslocamento pode ser difícil. Ela atacou imediatamente. Exatamente. É por isso que eu disse a Júlio que vamos precisar de um segundo carro depois do casamento. Algo espaçoso, talvez um crossover, facilitaria o trabalho, viagens de fim de semana seriam mais divertidas e quando tivermos filhos, seria perfeito para buscá-los na escola. Tudo soava bastante razoável, prático até. Eu perguntei, você já viu algum? Tem algum orçamento em mente? Júlio abriu a boca, mas Thaís o interrompeu antes que ele pudesse falar. Na verdade, encontrei um que eu amo. Um SUV da Land Rover. Não é tão caro. Cerca de R$250 mil, cerca de 50 mil euros, com impostos e taxas. É super seguro para uma mulher ao volante e o espaço realmente facilitaria nossas vidas. Eu e Jaime nos olhamos, e eu sabia que ele estava pensando o mesmo que eu. Isso era sobre funcionalidade ou sobre ostentação. Eu estava prestes a questionar quando ela soltou o verdadeiro truque. Com um sorriso doce, ela nos olhou. Talvez precisemos de uma pequena ajuda com o carro. Sabe, meus pais não economizaram muito, e estou apenas começando na minha carreira, mas se vocês dois pudessem ajudar a financiá-lo como um presente de casamento, isso mostraria o quanto vocês nos apoiam. Vocês nos apoiam, não é? Eu ri por dentro, amargamente, e em silêncio. Ela não estava sugerindo um presente. Era um preço com nossos nomes a lápis na lateral. Ela queria o bairro mais caro. Queria um carro de R$250 mil. E agora, também queria que ajudássemos os pais dela. As palavras de Thaís eram doces. A voz dela era amigável. Ela nos chamava de Senhor e Senhor Medeiros, com um charme requintado. Mas, quando ela nos olhava, eu só via alguém avaliando nosso patrimônio. Ela não estava tentando entrar para uma família. Estava tentando comprar nossa liberdade financeira com nosso próprio talão de cheques. Olhei para Júlio. Ele estava olhando para o chão, o rosto preso em uma mistura de confusão e frustração silenciosa, como se estivesse preso entre duas definições impossíveis: o que significava amar alguém e o que significava ser responsável por essa pessoa. Aquele foi o momento em que eu soube. Eu não podia mais ficar em silêncio.
O casamento nem havia acontecido, e ela já estava tentando atrelar nossa aposentadoria ao estilo de vida dela. Ela queria que financiássemos o futuro dela, assumíssemos a segurança da velhice dos pais dela e embrulhássemos tudo com laços como se fosse um generoso plano familiar. Não se tratava de construir um casamento, mas de garantir um patrocinador financeiro de longo prazo com benefícios adicionais. Naquela noite, fiquei sozinha no nosso quarto, encolhida na poltrona perto da janela. Eu nem acendi a luz, apenas olhei para a escuridão, sentindo seu peso ao meu redor. Eu sabia o que tinha que fazer. Era hora de conversar com meu filho. No fim de semana, pedi-lhe que viesse ao escritório. Fechei a porta atrás de nós. Sem distrações, sem rodeios educados, apenas o tipo de conversa franca que não deixa espaço para evasivas. A luz no escritório era suave e quente. Preparei uma xícara do café favorito dele, o de avelã que ele costumava beber na faculdade. Ele sorriu levemente quando eu a entreguei. Mantive minha voz firme. Júlio, notei que você parece exausto ultimamente. Planejar um casamento não é pouca coisa. Muita pressão, certo? Ele suspirou, recostou-se na cadeira e esfregou as têmporas com os dedos. Sim, Thaís tem muitas expectativas. Eu não me contive. Não são apenas expectativas, são irracionais. Ela quer um apartamento no centro, um SUV de R$ 250 mil e espera que paguemos por tudo. Olhei em seus olhos, meu tom calmo, mas inabalável. Júlio, não é que não estejamos dispostos a ajudar. Se você tivesse encontrado alguém que realmente quisesse construir uma vida com você, alguém que o amasse por quem você é, ficaríamos felizes em dar presentes de casamento e ajudar onde pudéssemos. Mas o que ela está exigindo não é apenas mais do que podemos pagar. É mais do que deveríamos dar. Fiz uma pausa e então disse cada palavra com cuidado e clareza. Eu não acho que ela ame você. Eu acho que ela ama a vida que você, seu pai e eu podemos dar a ela, especialmente nossas economias de aposentadoria. A expressão dele mudou instantaneamente. Ele levantou a cabeça bruscamente, o olhar subitamente alerta e ferido. Mãe, como você pode dizer algo assim sobre ela? Ele disse, com a voz tensa. Thaís não é assim. Ela só quer segurança. A família dela não teve muito. Querer um futuro melhor não a torna uma pessoa ruim. Respirei fundo, mas algo afiado permaneceu preso em mim. Ela tem o direito de querer uma vida boa, Júlio, mas o jeito que ela está fazendo isso é errado. Ela já pensou no seu estresse? Na vida que seu pai e eu construímos com tanto esforço? Ela usa casamentos de outras pessoas como referência. Ela exige casas, carros, apoio aos pais. Ela não está planejando um futuro com você, está emitindo uma fatura. Ele abriu a boca para defendê-la novamente. Ela é direta, sim, mas tem sido boa para mim e para vocês. Eu o interrompi. Ela é legal conosco porque quer que digamos sim. Apontei para a pilha de contas e a calculadora na mesa de centro. Pense bem, ela não está sempre tentando descobrir o quanto economizamos? Toda conversa não termina com uma dica sobre o quanto os pais dela trabalharam duro e o quanto ela quer retribuir? Júlio, eu sei que você a ama, eu entendo isso. Mas amor não significa perder a cabeça. Ele baixou o olhar novamente, em silêncio. Eu podia ver em seus ombros como eles caíam sob o peso do que ele não queria admitir. Ele estava dividido, preso entre o que ele queria que fosse verdade e o que ele estava começando a temer que fosse real. Minha voz suavizou. Estendi a mão e a coloquei sobre a dele. Não estou pedindo para você tomar uma decisão esta noite. Só estou pedindo para você abrir os olhos, para realmente vê-la. Pergunte a si mesmo: ela ama você como pessoa ou está apaixonada por tudo o que você traz? E quanto a seu pai e eu? Ela é grata por nós ou ela está apenas calculando o nosso valor? Os dedos dele se fecharam levemente ao redor da xícara de café. Ele não falou, mas eu sabia. No fundo, algo havia mudado. Essa conversa não mudou tudo da noite para o dia. Júlio terminou o café em silêncio. Ele não a defendeu novamente, mas eu podia ver para onde o coração dele ainda pendia. Havia um vislumbre de hesitação em seus olhos quando ele me olhou, como se estivesse preso entre seus sentimentos e o que estava começando a suspeitar. E talvez, apenas talvez, ele tivesse medo de olhar muito de perto. Eu sabia que não podia pressionar.
Você não pode convencer alguém a parar de amar. Não quando ele ainda ama. Ele precisa ver com os próprios olhos, experimentar, sentir as rachaduras sob seus pés. Só assim ele realmente acordará. Naquela noite, Jaime e eu conversamos sobre isso novamente. Ele se sentou em silêncio na luz suave da lâmpada da sala, ouvindo cada palavra. Quando terminei, ele não disse nada a princípio, apenas olhou para o relógio de parede, cujo ponteiro de segundos ticava incansavelmente no silêncio. Então, ele apagou o cigarro com um movimento brusco e disse baixinho: "Não podemos deixar que ela nos pressione assim. Vou encontrar um momento para conversar com Júlio sozinho." Eu não sei exatamente o que pai e filho discutiram. Eles tiveram a conversa a portas fechadas, e nenhum dos dois compartilhou detalhes. Mas eu senti a mudança. Júlio ficou mais quieto, mais retraído. No jantar, ele cutucava a comida, o olhar perdido, a mandíbula tensa, como se quisesse dizer algo, mas não se atrevia. Eu sabia. As sementes haviam sido plantadas. As palavras que eu disse naquele dia e o que Jaime acrescentou depois haviam se alojado nele. Elas ainda não haviam florescido, mas estavam lá, esperando, crescendo. Thaís também deve ter sentido. Ela não recuou. Na verdade, ela dobrou a aposta e logo jogou sua maior carta até então. Ela envolveu os pais. Ela disse a Júlio que era hora. Hora de ambos os pais se encontrarem para discutir oficialmente os planos de casamento. Assim que Júlio mencionou, algo se apertou no meu peito. Não era apenas um jantar para falar sobre flores e locais. Eu sentia. Seria uma negociação, não uma celebração. Uma reunião para traçar limites, definir expectativas e talvez, apenas talvez, acertar as contas. Porque quando alguém como Thaís diz, vamos falar sobre o casamento, o que ela realmente quer dizer é, vamos falar sobre o que sua família está disposta a pagar. E eu tinha a sensação de que, o que quer que ela tivesse planejado para aquele encontro de famílias, a lista de desejos dela seria cristalina. O encontro foi organizado em um restaurante familiar na periferia. Calmo, casual, um daqueles lugares com toalhas de mesa xadrez e fotos emolduradas de fazendas antigas nas paredes. Reservamos uma mesa nos fundos, esperando uma atmosfera tranquila onde pudéssemos conversar como adultos sobre tudo. Era uma tarde bonita. Um daqueles dias em que a luz do sol entra pelas janelas perfeitamente, mas eu não conseguia tirar o peso do meu peito. Um aperto silencioso sobre meu coração. Jaime e eu chegamos cedo. Sentamo-nos em silêncio, bebendo água gelada, trocando olhares ocasionais. Sabendo muito bem que aquilo não seria um encontro amigável. Era uma negociação, pura e simples. E não estávamos apenas conhecendo os pais dela. Estávamos sendo avaliados. Júlio chegou de mãos dadas com Thaís, seguido pelos pais dela. A mãe dela usava um vestido roxo escuro, muito chamativo, e um número apertado demais. O cabelo penteado em uma nuvem volumosa. Ela sorria calorosamente, mas seu olhar era penetrante, avaliando tudo, calculando. O pai a seguiu um passo atrás, calado, curvado, brincando com um cigarro apagado entre os dedos. Ele acenou uma vez para cumprimentar, sem realmente olhar em nossos olhos. Sentamo-nos. O garçom passou, trazendo cardápios e água. Mal tínhamos trocado algumas palavras educadas, quando a mãe de Thaís interveio imediatamente, com uma voz alegre e animada, mas um tom que era tudo menos casual. "Ah, a Thaís sempre foi uma menina tão boa", ela disse, entusiasmada. "Inteligente, trabalhadora, nunca nos deu problemas. Ela está indo muito bem no emprego. O chefe a adora. Sinceramente, nunca lhe faltou pretendente ao longo dos anos, mas ela só tinha olhos para o Júlio. É o destino, não é?" Jaime e eu sorrimos educadamente e acenamos, mas o tom era claro. Não era um elogio, era a introdução de uma fatura. E, de fato, a voz dela mudou, suavizou-se com uma súbita nostalgia. Nós viemos de origens simples. Eu trabalho no caixa de um supermercado, 12 horas por dia em pé. O pai dela trabalhava em um armazém, carregando peso, até que a coluna dele cedeu. Nós economizamos para que Thaís pudesse fazer faculdade. Nunca deixamos faltar nada para ela. Ela limpou os cantos dos olhos com um guardanapo de papel, mas eu não vi lágrimas. "Tudo o que queremos", ela continuou, "é que a vida dela seja mais fácil agora.
Ela trabalhou tanto, ela merece uma folga, um futuro mais fácil. Ela disse mais fácil 2 vezes. Parecia uma bênção, mas soava como um extrato bancário. Foi quando o marido dela interveio, tossindo algumas vezes, antes de falar no momento certo. Não pedimos muito, ele disse. Não precisamos de nada chique, apenas que vocês sejam estáveis. Sabe, tive muitos problemas de saúde nos últimos anos. E, bem, não estamos ficando mais jovens. O planejamento da aposentadoria está se tornando mais importante. Ele disse isso casualmente, quase levianamente, mas cada palavra atingiu como um pavio de queima lenta. Quando ele disse planejamento da aposentadoria, ele não estava falando com a esposa. Estava olhando diretamente para Júlio. Não poderia ter sido mais óbvio se ele tivesse escrito em um quadro: Você será responsável por nós também. Jaime e eu nos sentamos do outro lado, ainda sorrindo, ainda fingindo. Mas por dentro eu estava fervendo. Aquilo não era um jantar de família. Era uma apresentação, uma transação. E nós éramos os supostos investidores. Enquanto isso, Thaís desempenhou seu papel perfeitamente. Ela reabasteceu a água da mãe, colocou porções extras para o pai, com uma mão suave em seu ombro. Ela era a imagem viva da graça filial. Mas eu vi o pequeno sorriso que se formou no canto da boca dela, que ela tentou esconder, mas não conseguiu. Não era calor, era certeza, como se ela acreditasse que o negócio já estava fechado. A refeição foi um borrão. A comida era boa, farta, mas eu mal toquei no meu prato. Tudo tinha gosto de poeira. Assim que saímos do estacionamento, Thaís explodiu. O que foi aquilo? Ela sibilou, virando-se no assento para encarar Júlio. Seus pais não disseram nada de concreto o tempo todo. Minha mãe abriu o coração, e eles ficaram sentados lá, sorrindo como estátuas. O que isso significa? Eles se acham melhores do que nós. Júlio, nervoso, tentou acalmá-la. Thaís, qual é? Não é assim que eles são. Meus pais são apenas... Eles simplesmente não querem gastar dinheiro, não é? Ela interrompeu, a voz dela alta, afiada como uma faca. Eles não querem comprar um apartamento no centro, estão enrolando com o carro, e agora nem sequer dignificam a aposentadoria dos meus pais. Júlio, você realmente quer se casar comigo ou não? O ar no carro ficou pesado, e naquele momento não era mais sobre um condomínio ou um carro, ou quem paga o quê. Era sobre controle. O pobre Júlio parecia um homem no meio de uma tempestade, tentando convencer a si mesmo de que era apenas uma brisa passageira. Após aquele jantar, a campanha de Thaís acelerou. A pressão emocional aumentava dia após dia, mais intensa, mais implacável. Ela começou a alimentar Júlio com um fluxo constante de valores carregados de culpa, embalando suas exigências na linguagem de dever e devoção. Cuidar dos meus pais é nossa responsabilidade, ela lhe dizia. Eles trabalharam a vida toda, sacrificaram tudo por mim. Agora, você será como um filho para eles. Você não pode virar as costas para uma família. Mas ela não parou por aí. Ela começou a citar números. Eu estava pensando, ela disse uma noite, com um sorriso suave e calculista. 15 mil reais por mês, cerca de 3 mil euros. Para meus pais é justo. Comida, remédios, contas, tudo se soma. E com os preços subindo a cada ano, podemos sempre ajustar isso mais tarde. Júlio não disse muito quando ela mencionou isso pela primeira vez, mas algo mudou nele depois disso. O humor dele se tornou sombrio. A luz que costumava brilhar em seus olhos, o sorriso fácil, a faísca em sua voz. Tudo se apagou. Agora ele andava pela vida com a testa franzida. No jantar, mal falava, mexendo na comida como se nem sentisse o gosto. E quando olhava para Jaime e eu, era sempre com hesitação, como se estivesse escondendo algo. Nós vimos nosso filho, o mesmo rapaz que costumava iluminar qualquer cômodo, afundando cada vez mais fundo em um mar de emoções, lentamente sufocando sob a definição de amor e dever de outra pessoa. Partiu meu coração. Aquilo não era uma mulher com expectativas, era manipulação. Pouco a pouco, ela o estava transformando, definindo o amor como sacrifício, convencendo-o de que o cuidado significava pagamento e que o pagamento provava seu valor. E eu sabia, não podíamos mais apenas observar.
Algumas lições não podem ser ensinadas com palavras. Algumas verdades precisam ser vistas para serem acreditadas. Era hora de descobrir a verdade, de expô-la, para que Júlio pudesse ver por si mesmo se Thaís estava realmente construindo um futuro com ele, ou apenas garantindo um graças a ele. Eu não queria destruí-la, mas eu não estava disposta a deixar meu filho se tornar a carteira aberta de outra pessoa, sorrindo com um arrependimento silencioso para o resto da vida. Então, tomei uma decisão. Eu iria coletar evidências, não para mim ou para Jaime, mas para Júlio, para que, quando a verdade finalmente batesse à porta dele, ele não tivesse escolha a não ser abri-la. Às vezes, a verdade não vem de uma vez. Ela se esgueira em uma tarde qualquer, escondida nos momentos de silêncio que você menos espera. Era um sábado tranquilo, um daqueles dias de canto de pássaros e luz do sol filtrada suavemente pelas cortinas. Júlio tinha saído rapidamente ao caixa eletrônico para buscar alguns documentos. Thaís ficou no sofá, aconchegada em frente à televisão. Eu estava na varanda, cuidando das minhas roseiras, quando ouvi a voz dela, baixa, cautelosa, como se não quisesse ser ouvida. Mas a porta da varanda estava aberta e a sala não ficava longe. Ela estava falando ao telefone com a mãe. Eu congelei, o regador ainda na mão, e instintivamente peguei meu celular. Pressionei o botão de gravação silenciosamente. O tom dela estava tingido de satisfação, misturado com a raiva suficiente para parecer real. Mãe, pare de me apressar. Está tudo indo como um relógio, ela disse, alto o suficiente para eu ouvir. Eu verifiquei as finanças deles. Os pais dele ganham alguns milhares por mês com as aposentadorias. A casa está totalmente quitada, sem dívidas. Júlio, você sabe como ele é, gentil, fácil de manipular. Eu só preciso fazer um pouco de drama e ele cede. Ela riu baixinho. A casa e o carro estão indo bem. Deixo ele resolver isso com os pais quando quiser. E você e o papai, não se preocupem. Nós vamos conseguir. Apartamento, plano de aposentadoria, estamos planejando tudo isso também. Deixe-me fazer isso. Então, o tom dela mudou. A mãe dele está na varanda. Ligo de volta mais tarde. Assim que ela desligou, a TV explodiu com um comercial de fast food, enchendo a sala com ruído artificial. Mas as palavras dela ainda ecoavam em meus ouvidos, claras como vidro quebrado. O sol continuava a brilhar, mas eu não sentia nada. Minhas mãos estavam frias, minha respiração presa sob minhas costelas. Ela não estava aqui para construir uma vida com meu filho. Ela estava aqui para gerenciar para nos gerenciar. Cada detalhe coreografado, cada palavra calculada. Fiquei ali, o que pareceu uma eternidade, assistindo a água transbordar do regador, até que o solo ficou escuro e pesado. Então, lentamente, voltei para dentro. Sorri para ela, perguntei se ela queria chá, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Ainda não era o momento certo. Eu precisava de mais do que apenas palavras que ele pudesse descartar como um mal-entendido. Eu precisava de algo que ele não pudesse ignorar. Algo inegável. E como um sinal, ela me deu. Nos dias seguintes, ela intensificou tudo. Ela começou a levar Júlio para mais visitas a condomínios exclusivos no centro. Agendou test drives em concessionárias de carros de luxo. Toda vez que voltavam, ela elogiava as características de casas inteligentes e assentos de couro confortáveis, comunidades amigas da criança e ar-condicionado avançado, como se estivesse nos apresentando o plano para uma vida que deveríamos cofinanciar. Então, veio o ato final. Uma noite, ela chegou com uma pasta na mão, com uma postura profissional. Ela se sentou no centro do sofá, as pernas cruzadas, o rosto calmo, e colocou a pasta cuidadosamente na mesa de centro, como se estivesse prestes a apresentar uma estratégia em uma sala de conferências. Senhor e senhora Medeiros, Júlio, ela começou, com uma voz tranquila, o rosto irradiando serenidade. Isto não é uma demanda, apenas uma série de propostas. Um planejamento inicial para evitar quaisquer mal-entendidos ou estresses financeiros no futuro. Meu estômago revirou. Jaime franziu a testa tão forte que pensei que ela nunca mais se alisaria. A primeira página, plano de moradia. Ela propôs que os ajudássemos com o sinal para um apartamento em um novo complexo de luxo no centro. Nós assumiríamos o financiamento juntos, em ambos os nomes, ela explicou. Mas se vocês apoiarem desde o início, isso aliviaria significativamente a pressão. É mais seguro se o título incluir nós dois.
Página 2. Aquisição de veículo. Ela recomendou comprar um SUV novo antes do casamento, especificamente no nome dela. Isso ajuda no financiamento, já que posso obter um desconto de funcionário através do seguro do meu empregador. Economiza dinheiro no geral? Ela sorriu. Eu quase ri, mas não o fiz. Página 3. Orçamento familiar mensal. O salário de julho iria para uma conta conjunta que ela administraria. Eu sou muito boa em manter registros das despesas, então acho que isso tornará nossos gastos mais eficientes. Então, veio a página 4. Proposta de suporte aos pais. Meus pais não têm benefícios de aposentadoria, ela escreveu. O histórico de trabalho deles sempre foi irregular. Então, decidimos dar a eles uma mesada mensal de cerca de R$ 15.000 para despesas de moradia. Júlio e eu compartilharemos os custos, mas qualquer apoio de vocês seria muito valioso. E, finalmente, uma seção chamada Considerações Adicionais. Considerando as futuras despesas como creche, saúde e educação, ela sugeriu que consideremos estabelecer um trust familiar ou potencialmente atualizar as designações de beneficiários como um gesto de apoio de longo prazo e segurança mútua. Cada frase era educada, o tom caloroso, mas o conteúdo era frio, transacional. Cada linha era um cifrão de real. Fechei a pasta, minhas mãos suadas. Aquilo não era um plano financeiro. Era uma estratégia de aquisição. Um contrato cuidadosamente velado para transformar a feição em financiamento, sogros em patrocinadores e casamento em uma fusão. Olhei para cima. O rosto de Júlio estava pálido. Ele olhava para as páginas, como se elas pudessem pegar fogo em suas mãos. Os dedos dele cavavam a borda da pasta, os nós dos dedos brancos, como se ele não soubesse se devia rasgá-la ou jogá-la pela sala. A sala afundou em um silêncio tão profundo que nem mesmo a TV conseguia quebrá-lo. Um reality show tocava ao fundo. Vozes riam, aplaudiam, celebrando triunfos superficiais, enquanto nossa casa permanecia congelada, sem fôlego. E eu sabia. O pano de fundo finalmente havia se levantado. O ato final havia começado. E era hora de ver se meu filho escolheria o amor ou reconheceria o preço dele. Naquela noite, o ar na sala parecia congelado. Júlio olhava para a proposta de Thaís de finanças e estilo de vida pós-casamento, o rosto preso entre choque e descrença. Os dedos dele ainda se agarravam à borda do papel, os nós dos dedos brancos, como se soltá-lo tornasse tudo real. Mas as palavras não vinham. Thaís, por outro lado, não parecia nem um pouco nervosa. Ela soltou uma risada suave, leve, quase afetuosa e disse: Júlio, não se sinta intimidado pela estrutura. Sei que pode parecer um pouco intenso para seus pais, mas não se trata de demandas. É apenas comunicação responsável para que todos saibam o que esperar. Então, ela se virou para mim. A voz dela suave, a postura elegante, o sorriso cuidadosamente medido. Dona Marisa, eu tenho muito respeito pela senhora e pelo seu Jaime. Eu fiz isso não para provocar conflitos, mas para evitá-los. Não se trata de dinheiro, trata-se de paz de espírito. À primeira vista, tudo parecia muito razoável. O tom dela era calmo, a maquiagem impecável, a expressão sincera. Para um estranho, ela teria parecido a personificação da maturidade e das boas intenções. Júlio olhou para ela, depois para mim, os lábios ligeiramente abertos. Mãe, ele disse, baixinho, hesitante. Eu sei que isso não parece bom, mas Thaís é uma boa pessoa, de verdade. Ela só é um pouco direta demais. É só isso. Eu não respondi. Apenas olhei para meu filho com uma calma que parecia pedra. O fogo dentro de mim, que antes queimava lentamente, agora era cinza, fria, pesada e silenciosa. Jaime estava sentado perto, a testa franzida, em silêncio. Júlio insistiu. Nós só queremos uma vida estável, é só isso. Sei que você e o pai estão preocupados, mas eu preciso que confiem em mim. Eu quero estar com ela. Eu só preciso do apoio de vocês. A palavra apoio cravou um alfinete no meu peito. Apoio. Como se não tivéssemos feito exatamente isso. Todos os dias da vida dele,
desde os primeiros choros à noite, até as febres que nos mantinham acordados até o amanhecer, desde a revisão de suas candidaturas para na faculdade após cada rejeição, até esperarmos do lado de fora do escritório dele no frio depois de seu primeiro coração partido, apenas para lhe dar uma xícara de café e mostrar que ele não estava sozinho. Demos a ele nossos dias, nossas noites, nossos ossos, nossa respiração. E agora, tudo se resumia a: você não está me apoiando. Peguei a pasta, fechei-a com cuidado e a empurrei de volta pela mesa para ele. Minha voz soou calma, calma demais. Júlio, se essa é a sua decisão, vá em frente. Se você quer se casar com ela, não vamos impedi-lo. Mas, de agora em diante, você precisa aprender a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Ele congelou, os olhos arregalados. Ele não esperava por isso. Talvez ele esperasse mais discussão. Talvez lágrimas, mas não isso. Ele abriu a boca como se quisesse responder, mas as palavras não vieram. Levantei-me, recolhi as xícaras de chá da mesa e fui para a cozinha. Minha voz, quando falei, era monótona. Final. Vocês não precisam ficar para o jantar. Não planejamos ter convidados e não estamos com humor para visitas. A expressão de Thaís vacilou por apenas um segundo. Mesmo assim, ela se levantou e enganchou o braço no de Júlio. Vamos, ela disse. A porta se fechou lentamente atrás deles, com um clique surdo, e então restamos apenas Jaime e eu, sentados no silêncio que eles deixaram para trás. Afundei-me lentamente no sofá, segurando a alça da minha xícara de chá com tanta força que as veias saltaram na minha mão. Jaime tirou a xícara das minhas mãos e a colocou de lado. Então, colocou uma mão suave no meu ombro. Não deixe isso consumir você, ele disse. Às vezes, deixá-los bater de cara na parede é o único jeito de eles aprenderem. Eu acenei, mas não falei. Nem naquela noite, nem na manhã seguinte. Depois daquela noite, eu não liguei para Júlio, não mandei mensagens. Não perguntei onde ele estava ou o que estava pensando. Eu não mencionei o nome dele à mesa. Era como fechar uma janela no meio de uma tempestade. Deixe o vento soprar lá fora. Deixe-o ficar lá e sentir como é, para finalmente ver quem estava segurando o guarda-chuva o tempo todo. Depois daquela noite, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. Jaime passou as manhãs podando galhos no quintal. Eu me mantive ocupada cozinhando, limpando, dobrando roupas. Mas não mencionamos Júlio, não mencionamos Thaís. Era como se o calor tivesse desaparecido dos cômodos, substituído por uma fina e invisível camada de poeira. Sem dizer em voz alta, chegamos a um acordo silencioso, sem interferência, sem ceder. Júlio enviava mensagens curtas de vez em quando. Como estão? Ou espero que suas costas estejam melhores. Eu respondia com respostas lentas e monossilábicas. Bem, ok, sem mais perguntas. Eu não perguntei como ele estava. Eu não perguntei se ele tinha mudado de ideia. Sem brigas, sem drama, apenas uma retirada silenciosa e constante. Ele apareceu algumas vezes, pegando algumas coisas que havia deixado, como se estivesse se agarrando a algo sem nomeá-lo. Eu lhe fiz um prato de sopa, mas não disse muito. Ele ficava pouco tempo. Ele não mencionou Thaís nenhuma vez, mas eu podia ver a tempestade atrás de seus olhos. Ele estava desmoronando, preso entre a lealdade que ele queria dar e a verdade que ele não queria confrontar. E eu não estava parada. A ligação que ouvi da varanda eu a tinha gravado silenciosamente, clara e inconfundível. Eu não a confrontei com ela, não a enviei para Júlio. Eu simplesmente esperei. Mas então, outra coisa chegou até mim. Uma noite, enquanto eu rolava pelas redes sociais, uma postagem próxima apareceu no meu feed. Algo sobre um complexo de luxo no centro. Cliquei, por curiosidade. A foto mostrava Thaís, parada em um elegante apartamento decorado, vestindo um terno sob medida, segurando uma xícara de café, com um sorriso satisfeito. A legenda dela dizia: quem disse que você precisa de berço de ouro para viver bem? Eu nunca jogo para perder. Fui para a página dela. Não era seu perfil público, mas um privado. Claramente para amigos próximos, não para a família, não para Júlio. Os comentários reviraram meu estômago. Mais um sugar daddy? Caramba, quem pagou por essa vista? Você tem que nos ensinar a fazer um cara entregar a carteira assim.
E a resposta de Thaís: trabalho fácil, vista firme e embrulhe bem. Minhas mãos tremeram. Mais tarde, entrei em contato com uma velha amiga da clínica comunitária onde eu trabalhava. A filha dela estava estagiando no escritório de Thaís. O que ela me contou esclareceu tudo. A Thaís fala do seu filho como se ele fosse um trampolim. Ela disse: ela está dizendo às pessoas que quer fechar o casamento rápido para ter acesso ao dinheiro. Ela até perguntou sobre trusts familiares, disse que queria começar a planejar a estratégia de patrimônio dos sogros. Ela nunca havia mencionado nada disso para Júlio, mas quando se tratava de nossa casa, nossa aposentadoria, nossas economias de uma vida, ela não tinha a menor vergonha. Coletei tudo, capturas de tela, a gravação, depoimentos e salvei em um pendrive. Não corri para mostrar a ele. Eu esperei. Esperei que ele estivesse pronto. Esperei pelas palavras. Eu estou vendo. Mas essas palavras nunca vieram. Até que uma noite eu percebi que não podia mais esperar. Convidei-o para jantar. Ele apareceu com uma pizza congelada em um saco amassado. Obviamente a tinha comprado no caminho, mais por culpa do que por consideração. Eu não o repreendi, apenas disse para se sentar. Em vez disso, fiz-lhe um prato de sopa de milho, a favorita dele da infância. Ele tomou um gole e murmurou: continua melhor, ninguém faz como você. Eu acenei. Você sempre pedia quando estava resfriado. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Então, levantei-me e fui até o armário. Tirei uma pequena caixa de madeira. Dentro estavam o pendrive e algumas fotos. Júlio, quando criança, ofegando por causa de sua asma, Jaime carregando-o nas costas para emergência, eu sentada no corredor do hospital, olhos inchados, enrolada em um casaco que não tirava há 2 dias. Pressionei play no alto-falante. A voz de Thaís encheu o quarto. Não se preocupe, eu verifiquei as aposentadorias deles. Júlio é fácil de manipular. Casa e carro não serão problema. E sim, nós cuidamos de tudo para a aposentadoria deles. O tom dela era complacente, calculista, confiante. Desliguei a gravação. Então, empurrei a caixa para ele. Não estou aqui para discutir com você, Júlio, eu disse baixinho. Eu só preciso que você veja, que você saiba quem realmente está do seu lado. Ele não falou. O olhar dele viajava para as fotos, depois para o pendrive. Ele apertou a mandíbula, os lábios em uma linha dura, e não conseguiu sustentar meu olhar. Eu me levantei e fui para pôr na cozinha. Quando você descobrir, eu disse, sem me virar, volte para jantar em casa. Ele não ficou. Ele ficou parado na porta por um longo tempo. Finalmente, ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, mas eu sabia. No fundo, a semente havia sido plantada. Estava lá agora, enterrada no solo de sua dúvida, esperando para ser regada com silêncio, com ausência, com o frio entendimento de que o amor verdadeiro, não vem com faturas ou expectativas detalhadas. Essa família. A família não é construída em mármore e vistas para o centro. É construída em febres noturnas e bancos de hospital. Não é o dinheiro que a mantém unida, é o coração. Mais uma tarde tranquila de sábado. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio que permanece depois de tantas palavras não ditas. Eu tinha acabado de tirar uma assadeira de biscoitos quentes do forno quando a campainha tocou. Abri, e lá estava Júlio, iluminado pela luz suave da primavera, com olhos cansados e uma sacola de compras na mão. Frutas, leite, alguns pedaços de presunto. Estava por perto, ele disse baixinho. Pensei em dar uma passada. Eu não perguntei por quê. Não havia necessidade. Apenas acenei e me afastei. Seu pai cortou melão esta manhã. Pegue alguns pedaços. Ele entrou, movendo-se lentamente, como alguém visitando um lugar que um dia conheceu como a palma da mão. Mas agora vê com olhos de estranho. Seu olhar vagou pela sala. A prateleira ainda exibia seus troféus de matemática do ensino médio. O mesmo porta-retrato ao lado do sofá. Nós 3, acampando no Parque Nacional, Júlio nos meus ombros, segurando uma folha como um prêmio. Fui para a cozinha fazer chá. Pela janela, eu o vi parado em frente à velha cerejeira no quintal. A primavera estava apenas começando a despertá-la. Pequenos brotos, procurando timidamente pela luz, incertos. Mãe. A voz dele soou baixa, quase hesitante. Naquela época,
quando eu tinha asma tão grave. Foi você quem me levou para a emergência, não foi? Eu parei, acenei, as mãos paradas na bandeja de chá. Sim, seu pai estava fora da cidade. Nenhum táxi parou. Então eu te enrolei em um cobertor e corri o caminho todo. Eu ainda estava de chinelos. Meus pés sangravam quando chegamos. Ele não olhou para mim. Ele continuou olhando para a árvore, a voz dele mal um sussurro. Eu me lembro de não conseguir respirar. Lembro-me de entrar em pânico e sua mão no meu peito, me pressionando, me dizendo para aguentar. Acho que enterrei isso em algum lugar, mas ainda está lá. Eu só tinha esquecido o quanto você fez. Eu não disse nada. Apenas servi o chá e coloquei o bule na mesa. Finalmente, ele se virou e se sentou no sofá. Ele afundou a cabeça nas mãos. Mãe, ele disse, as palmas abafadas. Eu fui egoísta. Sentei-me lentamente ao lado dele. Em vez de responder, estendi a mão para a pé na gaveta e puxei um álbum de fotos antigo. Abriu e entreguei a ele. Lá estava ele, de 7 anos, em um macacão muito grande, sorrindo como se o mundo tivesse dito que ele poderia ficar com ele. Lá estava ele, coberto de farinha na cozinha em sua primeira tentativa de assar. Lá estávamos nós, os 3, no sofá depois de seus exames universitários, comendo pizza e assistindo a comédias bobas até dobrarmos de tanto rir. Coloquei o álbum suavemente em seu colo. Júlio, eu disse baixinho. Nós nunca esperamos nada em troca. Mas pergunte a si mesmo. A pessoa ao seu lado ama você, ou ela ama o que seu pai e eu construímos a vida toda? Ele não respondeu. Ele apenas olhou para as fotos, passando o polegar sobre a borda de uma lembrança desbotada pelo tempo. Mãe, ele começou novamente, a voz rouca. Eu a amei de verdade. No início, eu pensei que ela estava apenas com medo. Eu pensei que se eu tentasse mais, se eu desse mais, ela finalmente se sentiria segura. Eu acenei lentamente. Mas ela não se sentiu. Ela apenas continuou pegando. E você começou a desaparecer. Seus ombros caíram. As mãos dele se fecharam nas bordas do álbum. Seus olhos, agora vermelhos, piscaram vigorosamente, mas nenhuma lágrima caiu. Ele não ficou para o jantar. Ele apenas disse que precisava de tempo para pensar. Eu não tentei impedi-lo. Quando ele estava na porta, eu apenas disse: a árvore no quintal, ela ainda está lá. Quando você descobrir, lembre-se, ela esperou. Ele acenou uma vez. Depois saiu em silêncio. Mais tarde, eu estava lavando as xícaras de chá e limpando as bancadas. Jaime estava lá fora, podando galhos. O sol caía pelas cortinas em listras douradas suaves, sobre o piso de madeira. Não falamos, mas não precisávamos. Porque eu sabia. O rapaz que costumava nos chamar no meio da noite, que um dia precisou ser carregado quando não conseguia respirar, estava finalmente começando a encontrar o caminho de volta. O tempo havia chegado a um ponto de inflexão. Eu sabia que, se esperasse mais, Júlio ficaria preso no cabo de guerra entre emoção e razão, sangrando lentamente sob o peso de sua própria negação. E o apetite de Thaís só aumentaria, implacável, até que não restasse mais nada dele para dar. Ele precisava de uma mudança radical, um momento de acerto de contas, tão nítido, tão inegável, que nem mesmo Júlio pudesse desviar o olhar. Uma confrontação que não deixasse espaço para desculpas ou limites confusos. Então, liguei para uma velha amiga. Lindsay, a filha da minha ex-colega Kátia, tinha acabado de se formar em Direito e estava estagiando em uma firma de consultoria privada em trusts e patrimônio. Encontrei-me com ela para tomar café e expliquei tudo, com cuidado e calma, sem drama, apenas a verdade. Depois de ouvir, Lindsay concordou em me ajudar a armar uma armadilha. Ela se disfarçou de consultora financeira externa, supostamente contratada pela empresa de Júlio para oferecer serviços de planejamento patrimonial pré-casamento. Sob o pretexto de uma futura consulta sobre ativos conjuntos, ela convidou Thaís para uma primeira conversa. E Thaís mordeu a isca. Encontramo-nos em uma mesa tranquila em um canto de uma cafeteria no centro. Lindsay havia preparado uma gravação discreta e uma lista de perguntas cuidadosamente elaboradas para fazer Thaís revelar a verdade. Vamos falar um pouco sobre as finanças pós-casamento. Lindsay começou. Você tem expectativas específicas em relação à gestão de ativos? Thaís manteve sua postura elegante habitual, com um leve sorriso. Bem, eu sou muito boa com números.
Eu provavelmente assumiria a maior parte do orçamento e das despesas mensais, embora, claro, eu e Júlio tomaríamos as grandes decisões juntos. Lindsay acenou com a cabeça e então se inclinou suavemente para a frente. E que papel você prevê para os pais dele na vida financeira de vocês como casal? Thaís fez uma breve pausa antes de soltar uma risada despreocupada. Idealmente, eles ajudariam com o sinal de uma casa, talvez um carro também. Mais tarde, suponho, contribuiriam para o fundo de educação de qualquer futuro filho ou algo assim. É justo. Então, veio o verdadeiro teste. Lindsay perguntou com leveza: Você consideraria o dinheiro deles como parte do seu futuro patrimônio conjunto? Desta vez, o tom de Thaís ficou ainda mais relaxado, quase vertiginoso. Sejamos honestos, ela disse. As pessoas gostam deles. Se você os tratar bem, eles não seguram nada. Eu já disse a Júlio que seria inteligente colocar a casa deles, o carro deles, até mesmo qualquer herança em nosso nome o mais rápido possível. Caso algo aconteça, não queremos pontas soltas. Ela tomou um gole de café e acrescentou com uma risada. Francamente, estou com um pouco de pressa. A mãe dele está sempre bancando a boazinha, mas ela é esperta. Tenho que agir antes que ela tome decisões que eu não possa reverter. Quando Lindsay me enviou o arquivo de áudio, eu estava sentada à mesa da cozinha, meio lendo e-mails, meio tentando suprimir a bile na minha garganta. Ela confirmou todas as suspeitas que tínhamos, todo o pressentimento, toda a intuição, com audácia, com orgulho. Ela nunca viu Júlio como um parceiro. Ela o viu como um meio para um fim. Ela nunca quis se juntar à nossa família. Ela queria conquistá-la. Não com amor ou paciência, mas com estratégia e velocidade. Não mostrei a gravação a Júlio imediatamente. Eu esperei, porque aquele momento, esse tipo de verdade, só funciona quando alguém está pronto para encará-lo. Acontece que eu não precisei esperar muito. Alguns dias depois, ele ligou. A voz dele estava mais grave do que o normal, mais lenta. Você podia ouvir as ondas rugindo por baixo. Mãe, ele disse, posso ir aí? Eu acho que precisamos conversar. Eu disse sim, sem fazer perguntas. Depois do jantar, eu o levei para a sala de estar e toquei a gravação. Sem introdução, apenas o som de sua noiva. Sorrindo, tomando café e desdobrando todos os nossos medos. Enquanto as palavras enchiam o ar, eu o observei. Ele empalideceu. Ele cerrou a mandíbula. As mãos dele nos joelhos se fecharam em punhos, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Thaís! Ele sussurrou, a voz quebrada. Ela realmente disse isso? Sim, ela disse. Eu respondi, calma e inabalável. E você estava prestes a entregar seu futuro a ela. A herança da nossa família, cada grama de confiança que seu pai e eu construímos ao longo de décadas. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele lutou para não deixá-las cair. Eu estraguei tudo, mãe, ele disse baixinho. Eu estava tão desesperado para provar que eu dava conta do amor, que eu não percebi que não era amor nenhum. Eu pensei que se eu desse mais, ela se sentiria segura. Mas tudo o que fiz foi me perder. Eu não girei a faca. Eu não o repreendi. Não disse, eu te avisei. Apenas estendi a mão e a coloquei em seu ombro, firme e quente, porque, às vezes, a única coisa mais difícil do que um coração partido é o peso de finalmente ver alguém como ele realmente é. No dia seguinte, Júlio tomou uma decisão. Ele terminou. Ele olhou Thaís nos olhos e disse, com uma voz firme como pedra, você não é digna do que minha mãe fez por mim. Ela tentou de tudo. Lágrimas, súplicas, promessas. Ela chorou sobre mal-entendidos, alegou que nunca teve más intenções. Ela implorou para que ele se lembrasse dos bons momentos, mas ele não vacilou nenhuma vez. Então, os pais dela se envolveram. O casal educado e sorridente do restaurante tinha desaparecido. Eles ligaram diretamente para Júlio, sem rodeios. Desta vez, o tom deles era afiado, acusatório. Você não tem senso de responsabilidade, o pai sibilou. Você fez uma promessa, a mãe acrescentou, a voz cheia de ameaça sutil. Casais jovens brigam, isso é normal, mas o que realmente dói é quando você desaponta a geração mais velha. Eles tentaram a vergonha, a pressão, a culpa. Mas Júlio não cedeu. Pela primeira vez, ele não deu desculpas, não tentou facilitar para ninguém.
Ele encerrou a ligação e bloqueou os números deles sem hesitar. O rapaz, que costumava questionar cada decisão e se encolher para fazer os outros se sentirem confortáveis, tinha ido embora. Em seu lugar, estava um homem que tinha visto a verdade e escolhido ser fiel a ela. Mais tarde naquela noite, ele voltou para casa. Não para pegar coisas, não para manter a paz, para estar em casa. Ele entrou na sala de estar e pegou o álbum de fotos antigo, aquele que ele não via há anos. Sentou-se no sofá e folheou-o lentamente, página por página, sem pressa, sem chorar, apenas lembrando. Fotos de joelhos ralados e sorrisos tortos, bolos de aniversário deliciosamente tortos, acampamentos e pizzas tarde da noite, pequenos momentos que moldaram uma vida. Finalmente, ele levantou o olhar. Seus olhos estavam suaves, mas claros. "Mãe", ele disse, "eu só quero ser eu mesmo de novo." Após o rompimento, Júlio ficou quieto por um tempo. Ele não se mudou para casa imediatamente. Não ligava ou mandava mensagens com frequência, mas eu senti. Em algum lugar sob o silêncio, o espírito dele estava se recompondo, como a terra depois de uma tempestade, ainda lamacenta, ainda crua, mas com sementes já começando a brotar em direção à luz. Então, em uma manhã de sábado, ele apareceu na porta, os braços cheios de uma grande caixa de papelão e uma expressão no rosto que eu não via há muito tempo. Uma espécie de paz que só vem quando você finalmente se livra de algo pesado. "Mãe", ele disse, "eu empacotei algumas coisas. Pensei em trazê-las para casa." Eu acenei e peguei a caixa dele. Era mais pesada do que parecia. Havia mais do que apenas roupas nela. O violão antigo da faculdade, com o braço desgastado, um livro com cantos dobrados cheio de anotações rabiscadas e uma garrafa de água de aço inoxidável amassada que claramente havia viajado por mais de um capítulo de sua vida. "Quase esqueci que eu tinha isso", ele disse, passando os dedos sobre a capa do violão. "Mas acontece que eram as únicas coisas que eu não queria deixar para trás." Eu não disse muito, apenas peguei a garrafa de água, lavei-a, enchi-a com água morna e a devolvi a ele. Então, perguntei suavemente, "Para onde você vai a partir daqui?" Ele me olhou com olhos claros. "Eu quero encontrar um trabalho em que eu realmente acredite", ele disse. "Eu pedi demissão do emprego de finanças. Estou me candidatando a uma vaga de coordenador de programas comunitários. Não paga muito, mas me sinto bem com isso." Foi aí que algo em mim mudou. Lembrei-me dele no ensino médio, voluntariando-se no centro comunitário, passeando com os cães de vizinhos mais velhos, dando aulas particulares para crianças na biblioteca, apenas porque eu fazia sorrir. Ele sempre foi aquele rapaz, brilhante, gentil, infinitamente curioso. E agora, ele estava encontrando o caminho de volta. Nas semanas que se seguiram, Júlio se tornou um rosto familiar na cidade novamente. Ele ajudava a igreja local a organizar doações de alimentos, construía abrigos portáteis para os moradores de rua e até organizou um fim de semana chamado Pequeno Dia do Livro, onde as crianças trocavam histórias usadas. Às vezes, eu o via de longe, descarregando caixas de uma velha picape, a camisa encharcada de suor, mas sempre sorrindo. Ele parecia diferente, não apenas mais leve, mais livre. A tensão em seus ombros havia diminuído. O cansaço em seus olhos se foi. Ele não estava mais com pressa, não estava tentando provar algo. Ele estava apenas lá. E todo fim de semana, ele voltava para casa para jantar. Não por obrigação, mas porque ele queria. Sentava-se à mesa da cozinha, perguntando sobre minhas costas, sobre o jardim de seu pai. Às vezes, ele trazia pequenas surpresas. Geleia de rosas mosqueta, porque ele sabia que eu amava. Um saco de café moído na hora para Jaime, até mesmo a máquina de costura que ele havia consertado silenciosamente quando viu que não estava funcionando. Uma noite, enquanto passávamos os pratos, Jaime riu baixinho e disse: "Você costumava devorar sua comida em 10 minutos. Agora você está aqui brigando com sua mãe pelo tempo na cozinha." Júlio riu. "Eu não entendia naquela época. Agora eu sei. Nada tem um gosto melhor do que em casa." Ele não falava mais de Thaís. No máximo, um suave. "Estou feliz que você não desistiu de mim." Eu sabia. A ferida ainda estava lá, mas eu também o via costurando-a. Não com arrependimento, mas com propósito. Em uma tarde, eu o vi no quintal, equilibrado em um banquinho,
trocando a lâmpada da varanda. Eu lhe entreguei a chave de fenda, e quando ele a pegou, ele disse, sem olhar para cima: Mãe, você deveria ter me deixado bater de cara naquela parede há muito tempo. Eu sorri e balancei a cabeça. Eu só não queria que você batesse com tanta força que não conseguisse sair. Ele desceu, apertou a lâmpada uma última vez e olhou nos meus olhos. Que bom que você sempre esteve atrás de mim, ele disse baixinho. E naquele momento, sob a luz suave da primavera, eu percebi algo. Ele havia encontrado seu caminho. Não apenas de volta para casa, mas de volta para si mesmo. O segundo outono chegou suavemente, como um amigo familiar deslizando pelas janelas abertas. Naquela tarde, Júlio trouxe alguém novo para casa. O nome dela era Lina. Ela usava óculos de aro fino e um sorriso caloroso e calmo. A voz dela era suave, mas firme. Ela era enfermeira registrada em uma instituição de cuidados de longo prazo nas proximidades. Eles se conheceram em uma campanha de caridade, ajudando a igreja a preparar o jantar de ação de graças para a comunidade. Júlio me contou mais tarde que tudo começou com latas de comida. Lina estava subindo as escadas da igreja, carregada com 3 sacolas transbordando, ofegante, mas determinada a não deixar cair uma única lata. Júlio a viu do estacionamento e correu para ajudar. Ele pegou 2 sacolas sem perguntar, e ela sorriu para ele como se fosse a primeira vez que alguém simplesmente aparecia, sem que ela pedisse. Ela não tinha apenas um bom coração, mas um que estava firmemente plantado no chão. Naquela noite, trabalhando lado a lado na cozinha, preparando o jantar, eu vi com meus próprios olhos. Em um momento, tocamos no assunto família, trocando anedotas enquanto picávamos vegetais e mexíamos panelas. Eu perguntei casualmente se os pais dela ainda estavam trabalhando. Ela acenou com a cabeça. Eles estão se aproximando da aposentadoria. Eu economizei um pouco aqui e ali, caso precisem de ajuda mais tarde. Mas meu pai me diz para não me preocupar ainda. Ele diz que a última coisa que ele quer é que eu ponha minha vida em espera por causa deles. Ela riu quando disse isso, sem amargura ou drama, apenas com uma ternura natural, como se tivesse sido criada em uma casa onde o amor significava não tornar o cuidado um fardo. Naquele momento, eu soube. A verdadeira bondade não se mostra em grandes discursos ou em uma folha de cálculo. Ela vive silenciosamente, no jeito que alguém assume a responsabilidade, sem nunca esperar ser pago por isso. Mais tarde naquela noite, Lina me ajudou a assar biscoitos na cozinha. Ela mexeu a massa e disse: Júlio sempre elogia que seus biscoitos são os melhores do mundo. Eu pensei que ele estava exagerando, mas eu estava errada. São melhores do que os que eu comia quando criança. Eu ri e balancei a cabeça. Ele dizia o mesmo quando criança, mas ele só comia 2 e escondia o resto na gaveta da escrivaninha para que ninguém pegasse. Jaime se juntou a nós, falando sobre esportes. Lina não fingiu interesse. Ela ouviu, fez perguntas atenciosas e até mencionou alguns termos de beisebol que fizeram Jaime levantar as sobrancelhas e sorrir. Depois do jantar, ela me ajudou a limpar a mesa em silêncio, limpou o balcão e guardou as sobras em recipientes, como se conhecesse o arranjo da nossa cozinha desde sempre. Ela não esperou que eu pedisse. Ela simplesmente fez. E antes de sair, ela se virou para mim com uma sinceridade que brilhava em seus olhos. Eu sei que a senhora passou por muita coisa, ela disse suavemente. Mas eu não estou aqui para preencher um vazio. Eu simplesmente gosto dele do jeito que ele é. Não da história dele, não do futuro dele, não da versão que alguém poderia moldar em outra coisa dele. Aquela palavra caiu suavemente como uma pena, e firme como a verdade. Fiquei na porta enquanto eles saíam, observando suas silhuetas desaparecerem na noite. Ele andava um pouco à frente dela, mas ela não ficava para trás. A brisa moveu os sinos de vento na varanda, e o som deles era suave e familiar, como uma canção de ninar que eu não ouvia desde que Júlio cabia nos meus braços. Mais tarde, naquela noite, depois que Júlio levou Lina para casa, ele voltou. Ele não disse muito. Apenas sentou-se em silêncio no quintal, sob o antigo treliçado onde a Era havia começado a subir para a estação. Fiz 2 xícaras de chá. Levei uma para ele e a entreguei sem uma palavra. Ele tomou um gole, segurando a xícara nas mãos, e então falou: Mãe.
Ele disse suavemente, com uma voz mais grave do que o normal. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu não olhei para ele, apenas olhei para o vapor subindo da minha xícara e respondi suavemente. Eu nunca tive medo de que você fosse pelo caminho errado. Eu só tinha medo de que você nunca parasse para olhar para trás. Ele ficou em silêncio por um momento, então se virou para mim. Eu costumava pensar que você era o obstáculo, ele disse, olhando-me diretamente, como se estivesse me impedindo de crescer. Mas agora eu sei. Você era a única coisa com a qual eu sempre pude contar quando eu caía. Ficamos sentados lá por muito tempo sem falar, deixando o vento cantar sua canção baixa através das trepadeiras acima de nós. E no silêncio daquela noite de outono, com o chá esfriando em nossas mãos e o perdão florescendo no silêncio, eu soube de algo. Meu filho já havia voltado para casa antes, mas desta vez ele havia retornado de verdade. Os dias se passaram, um após o outro, encaixando-se como roupas quentes e familiares. E lentamente a casa voltou a ser o que era. Eu voltei a cuidar das minhas roseiras pela manhã, cortando flores murchas e afofando a terra para novos botões. Jaime voltou à sua rotina. Toda quinta-feira à tarde ele era voluntário na igreja. Júlio vinha com frequência, não por culpa ou dever, mas porque ele queria. Ele limpava as folhas do jardim, checava a fiação na cozinha, trocava os filtros de ar antes que percebêssemos. Às vezes, Lina vinha junto, trazendo uma lata de algo caseiro. Cinnamon rolls, pão de milho, quadrados de limão ainda quentes do forno. Ela se movia em nossa cozinha como se tivesse nascido no ritmo dela. Nunca perguntava onde as coisas estavam. Ela simplesmente sabia. Não falávamos diretamente sobre o passado, mas de vez em quando, sentados ao redor da mesa, cortando frango assado ou passando batata doce, Jaime suspirava e dizia com um sorriso: Nosso rapaz finalmente se acertou, não é? E eu acenava, silenciosamente grata por algumas lições, não importa quão dolorosas, acabarem levando você para casa. Júlio continuou trabalhando em projetos comunitários. Não o tornou rico, mas era estável e estava presente. Ele não perdia uma única reunião de família. Ele não trazia presentes extravagantes, nem se gabava de títulos. Ele voltava para casa com bifes de supermercado em promoção e uma garrafa de vinho tinto com um rótulo torto, que era surpreendentemente suave no final. Em uma tarde de domingo, fiz-lhe uma pergunta que não fazia há muito tempo. Você está feliz agora? Ele fez uma pausa, depois sorriu. Não o tipo de sorriso que tenta provar algo, mas um que vem fundo. Sim, ele disse. Estou. Não o tipo de felicidade que parece boa por fora. Não a extravagante, mas a que eu posso pagar. A que eu posso carregar sem ter que atuar. A que sempre me traz de volta para cá. Eu assenti. Senti algo em mim suavizar, como uma rosa se abrindo sob o sol certo. Porque era só isso. Essa vida inteira, todos os desvios, a agonia, o barulho e a dor de crescer. Foi apenas uma longa jornada para um objetivo simples. Encontrar um lugar onde você não precise atuar. Um lugar onde você não tenha medo de cair. Um lugar que não desmorona se você desmoronar. Esse lugar não precisa ser grandioso, novo ou perfeito. Ele só precisa ser forte o suficiente para segurar sua bagunça. Suave o suficiente para perdoar seus erros. Firme o suficiente para lhe dizer que você pode começar de novo. E esse lugar se chama casa, se chama mãe.